Para você que está nos a conectar só agora, este é o Fórum Aberto e temos como tema para hoje os desafios da rapariga. Contamos com um painel muito interessante, um painel muito jovem, afinal de contas estamos a falar da rapariga, que é jovem também, e eles trazem aqui algumas experiências que é para poder nos ajudar a perceber quais são esses desafios que a rapariga tem enfrentado para se ingrar nesta nossa sociedade. Falávamos aqui... Era com a Yara, falávamos da questão dos ritmos de iniciação, da questão da violência doméstica. Esta questão acaba nos levando a muitos assuntos, não é? Há muitos assuntos pertinentes, porque a violência doméstica também é um assunto muito pertinente, não é? É importante. A Helena colocou aqui um desafio. Falávamos da questão dos ritos de iniciação e ela diz que não, para ela os ritos de iniciação é uma informação básica que a família dá. Agora, cabe a cada família também criar condições para aquele indivíduo, tanto a rapariga como o rapaz, dar continuidade daquilo que são os seus estudos para poder se ingrar nesta sociedade, não é? Mas houveram aqui outras opiniões, não é? Não é isso, Rafael? Da questão das diferentes culturas que estão inseridas no nosso país, não é? Certo. É importante realçar que a nossa cultura, no contexto moçambicano, não é homogênea, é heterogênea, sendo que o que é rito de iniciação em Gaza, pode não ser também em Nhambane, pode não ser também em Cabo Delgado. Em Cabo Delgado. Na Cala. O importante, o que eu acho, é o conceito que cada um deve ter quanto a isto. E a família, a gente sabe muito bem que a família é a célula básica para a construção do indivíduo. Exato. É a base da construção. Inclusive até para a própria sociedade. A família é a base. É a base. Então, esta família precisa trabalhar nisto. A família precisa ter uma construção contemporânea, mas que não fera a base. Qual é a base referenciada? A nossa moçambicana, aquilo que nos identifica como moçambicanos. Porque não vale a pena a minha família definir uma estrutura brasileira. Sim, enquanto somos moçambicanos. Estou inserido num contexto moçambicano. Então, é importante que esta base que será construída tenha traços moçambicanos. Então, a questão dos ritos, eu acho que cada família deve saber enquadrar essa questão, tendo em conta o novo contexto. Deixar a rapariga, deixar o rapaz, deixar o adolescente a ter acesso à educação, fazer conhecer os direitos desta rapariga. Porque uma das coisas aqui é que as raparigas, os rapazes, as raparigas em si, como o tema é das raparigas, sim, não conhecem os seus direitos. Existem direitos, acesso à educação, acesso à saúde, acesso à proteção, mas que estes não os conhecem. Yeah. Então, é importante que, de facto, a família, a sociedade, trabalhe nisto, sim. De modo que esta rapariga consiga obter este empoderamento que a Helena estava aqui a falar. Referenciava. Exato. Eu acho que nos tempos passados, uma rapariga não podia frequentar uma engenharia. Não podia. Mas hoje ela já é uma engenheira. E isso mostra que houve empoderamento, houve igualdade. As igualdades já estão a começar a surtir efeito, certo. Não é? Apesar de que frisou-se aqui no início, que a questão não é uma igualdade tão homogênea, porque o homem é homem, a mulher é mulher. Mas na questão das competências, e dos direitos, todos temos esta componente na mesma linha, na mesma esfera. Temos isso por sermos moçambicanos.
Por sermos seres humanos, não é, Rafael? Exatamente. Ninguém tem direito de estar acima do outro. Ninguém tem direito por exemplo, quando fala-se da questão da violência, indicadores mostram que as mulheres sofrem mais A violência. doméstica. Então, ninguém deve estar acima do outro em relação a este facto. E é importante também lembrar que esta família, sendo a base, quando fala-se da questão da rapariga aqui, temos que observar, reparar e lembrar que o nosso grupo-alvo maioritário é o adolescente. Então, a família deve ter capacidade de controlar, de conhecer esta rapariga, conhecer alguns sinais que esta rapariga possa apresentar, porque muitas vezes não é só a questão dos casamentos, mas existe a questão da mudança do comportamento. Depois desvia esta rapariga para o consumo de drogas, desvia esta rapariga para a questão de prática de sexo. Exato. Nas avenidas. Então, isto tudo acaba influenciando no abandono escolar e na inibição da construção social dessa rapariga. Naquilo que esperávamos que esta rapariga amanhã fosse para este país. Então, há necessidade, não só da escola, não só da sociedade em geral, mas a família, realizar o seu TPC de forma sólida, conhecer os adolescentes, conhecer a adolescente, que é a rapariga, conhecer os sinais que não fazem parte de um padrão normal, conhecer até as perspectivas desta rapariga. Porque, em algum momento, os pais também definem o que esses adolescentes devem ser amanhã. O pai diz, tens de ser engenheiro. Tens de ser engenheira. Os pais definem, na família, somos professores. Então, temos que seguir a mesma linhagem. Então, isso também acaba sendo um constrangimento. Um constrangimento na construção social. Porque aqui não falamos só da questão da desistência, porque falamos também da construção social como mulher do amanhã. Ok. Tem razão, tem toda a razão. Bom, pronto, estamos nesta questão dos ritos de iniciação, empoderamento da mulher na sociedade, em termos de direitos, competências, não sei. Yara, hoje és engenheira. É verdade. Mas sabes que em tempos não era permitido que tu fosses engenheira. Não eram permitidos. E esta questão dos ritos de iniciação? Ok. Indo nessa senda, eu concordo com o meu colega de painel. Realmente, no nosso país, nós podemos encontrar diversas etnias. E a ideia aqui não é marginalizar os ritos de iniciação, mas há que também olhar, não podemos deixar passar certas práticas que são nocivas à nossa sociedade. Em alguns pontos do nosso país, nós encontramos o quê? Em que é obrigatório que as meninas tenham relações sexuais com os régulos, que é para quê? Aquilo, colocaram na cabeça delas que aquilo, como é que é para garantir que haja produtividade no lar. Eu percebi bem. Ritmos de iniciação, exatamente. Relações sexuais com o régulo. Exatamente. Já viu esta? Não é brincadeira. E por acaso até existe um texto, não meu, já agora, mas de uma, eu vou procurar, que acho que é Malísia, o título, que fala da Malísia, jovem que fez ritos de iniciações e tinha que deitar-se com régulo. E ela não quis deitar-se com régulo, porque ela estava apaixonada pelo seu amado e tudo mais. Então, ela queria que ele fosse o primeiro. E o que aconteceu? Ela desobedeceu. E como resultado da desobediência, eles tentaram fazer filhos e não conseguiram. Ela e o régulo? Não ela e o régulo, ela e o seu amado. Então, criou-se essa consciência de que o fato dela não estar a conseguir provir é exatamente porque ela não deitou-se com o régulo. Porque isto é uma tradição.
Mas Então nós não teríamos filhos. É exatamente isso. E em algumas partes do nosso país tem esta mentalidade. tem, pois. Mas Régulo, por favor. Por favor, Régulo. Quer dizer, E o nosso colega de painel falou uma coisa interessante sobre os índices da mulher ser o alvo de violência. É assim, uma das mensagens que eu acompanho muito que é passado nos ritos de iniciação em relação ao homem é que ele é um macho e sim, é que ele é um macho e ele, como é que eu posso dizer, não deve mostrar fraqueza e tudo mais, aquilo que nós já conhecemos. Então, eu particularmente não vejo isso de uma forma muito boa, por quê? Porque de alguma maneira acaba, como é que eu posso dizendo, cobrindo muita coisa. É verdade, fala-se muito da violação da adolescente mulher, mas não se fala da violação sexual do adolescente homem, e muitos homens são violados sexualmente, mas eles não podem falar porque a sociedade nos ensinou que os homens não podem, como é que eu posso dizer? São fortes. Exatamente, são fortes, eles não têm que mostrar as suas fraquezas. E é o resultado deste adolescente que foi reprimido, que hoje nós temos nas grandes corporações homens a assediar mulheres. E tanto mas, que... desculpa cortar, Yara. Sim, sim. Essa questão da violação do homem, Sim. Falamos na vertente do homossexualismo ou mesmo uma mulher violar um homem? Uma mulher sim pode violar um homem. Estamos a falar. Sério? Sim. Estamos a falar de um rapaz, um adolescente pode ser violado por uma tia, sim, por uma avó. Isso é muito frequente. É frequente? Sim, mas não são casos que não são reportados por quê? Porque senão vamos, como é que é? Vamos diminuir a masculinidade do homem. Então, Então, aqui coloca-se a questão do tabu. Levanta-se a questão do tabu, não é? Porque os homens, de facto, nos gabinetes de atendimento, são poucos os homens que aderem para ter queixa. Mas não é porque não existe. Mas é uma questão de tabu, não é? exatamente, vamos preservar a nossa masculinidade. Mas e pronto, a masculinidade tudo bem, mas a questão psicológica, a questão do próprio físico da criança, não é? Porque ainda são crianças, não é? Exatamente. E a mentalidade e a mente de alguém que sofreu assédio é conturbada. Em algum momento ela tem que reprimir isso em algum lugar. É por isso Sim. que eu dizia que nós vemos nas grandes corporações chefes que abusam das suas secretárias ou de outras funcionárias. Então, isto começou, isso é uma coisa que começou lá desde Em pequeno, casa. que foi deixado para trás. Pois, tem muita razão. Há que notar porque o comportamento também, quando já está na fase adulta, reflete muitas das vezes aquilo que a pessoa Sim. passou antes, não é isso? E é por isso que nós vemos mulheres em relacionamentos, mulheres não, homens já tornaram relacionamento tóxico. Não é? Sim, os casos de violência doméstica, é tudo a partir daí. Então, vocês, os psicólogos, têm que estar a fazer um trabalho de campo muito grande. De facto, tem sido Muito grande, porque vocês têm que conseguir, é preciso que agora acredito que para seres pilotar um avião tens que passar por um teste psicotécnico, as empresas, algumas empresas também, quando vais concorrer para uma vaga, passas por um teste psicotécnico, mesmo para a magistratura, para além do exame escrito, passas por um exame psicotécnico. É importante, não é? de facto, a psicologia cá em Moçambique, na outrora não era vista como numa vertente na qual pudesse ajudar no âmbito social, mas sim era vista numa vertente clínica, que não, quem fosse o psicólogo seria um indivíduo É porque está maluco. que já é um maluco. Mas eu acredito que a nossa sociedade, gradualmente, porque isso é um processo, já vai percebendo que a inserção do psicólogo na sociedade tem outras variantes, muito fundamentais para a vida, o dia a dia Do cidadão. do cidadão. Ok. Então é muito importante, olha, não vamos agora desprezar o curso de psicologia, é muito importante a psicologia. Eu estou a ver, aqui no programa, estou a ver que todos os temas dão sempre a um psicólogo também, não é? Dão sempre a um psicólogo. Mas, Helena, agora
Agora, qual é o... Vais rematar agora. Essa questão dos ritos de iniciação, porque já vimos que as culturas são diferentes. Antes mesmo de entrarmos nessa questão dos ritos de iniciação, queria tocar um pouquinho naquilo que a Yara disse, sobre a questão da violência doméstica, não só abranger ao homem, mas também abranger, aliás, não só abranger a mulher, como toda hora falamos, mas também abranger ao homem. Okay. E um caso notável disso, a nível do nosso país, é que até o gabinete de atendimento à mulher e criança vítima de violência doméstica teve de mudar. Sim. Porque perceberam que eles recebiam também alguns homens, poucos, mas recebiam. Até porque qual é o homem que sairia? Iria para um gabinete para dar queixa, enquanto o próprio gabinete já diz que é um gabinete de atendimento à mulher. Então, fica uma coisa meio paradoxal. Eu fui violado, mas quem dá assistência a esses casos de violação presta atenção apenas para a mulher. Sim, o governo só presta atenção à mulher. O que está a acontecer? Então, percebeu-se essa necessidade de mudar-se e agora temos o atendimento à família. Muito bem. Crianças, vítimas de violência doméstica, porque não é só o homem, não é só a mulher, mas são todos. Todos são vítimas de violência doméstica. Então, se nós temos que dar prioridade à mulher, porque outrora sempre foi vítima de violência doméstica, temos que olhar também para o homem, porque as mulheres também esses dias aqui... Não estão para brincadeiras. Não. As mulheres esses dias andam muito nervosas, né? Mas, enfim, vamos lá ver no que é que isso vai dar. Os homens também devem ser assistidos, porque eles também sofrem, não só de violência verbal, né? Mas também violência psicológica, há vários tipos de violência. E violência sexual? Sim, o psicólogo, fez favor. E violência sexual? Eu acredito que eles também venham sofrer de violência sexual, até porque é um tipo de violência. Sim. Nós estamos acostumados a esse tipo de caso, mas é possível que existam. Agora, sobre os ritos de iniciação, já vimos que é uma questão cultural. Algumas culturas é abominável, em outras não. Então, acredito que deveria existir um padrão traçado de até onde é que devem ir os ritos de iniciação. Se eles colocam em causa os direitos da mulher, os direitos do homem, devem ser banidos. Sim. Mas se eles não colocam em causa, vamos dar continuidade. Então, deve ter um padrão que vai preconizar essa questão de como é que devem ser feitos os ritos de iniciação. E esse padrão então, que deve ser seguido. Helena, nesta vertente, eu vou acreditar que tu estás a querer falar de limitações. Sim. Ok? Porque para não perdermos a nossa cultura, sim, mas a nossa cultura não pode ferir aquilo que são os direitos dos cidadãos. Dos cidadãos, é? Porque se existe um rito de iniciação na minha tribo ou na minha cultura, não pode ferir aquilo que são os meus direitos. Eu ser obrigada, por exemplo, a dormir com o régulo. Primeiro ver os meus direitos. Sim. Como a doutora Beatriz aqui bem disse, logo que nós nascemos, nós somos dotados de personalidade jurídica. Exato. Temos direitos, temos deveres. Esses direitos e esses deveres devem ser garantidos. Exato. Primeiro a nível da minha família, que é a célula base, depois a nível da própria sociedade, depois a nível do próprio Estado. Devem me proteger. Então, se há alguma prática que coloca em causa meu direito, coloca em causa meu dever, temos que reparar bem isso, porque alguma coisa não está boa. Então, deve-se criar um padrão que vai tentar colocar numa situação de paridade aquilo que são os meus direitos. Exato. Vamos praticar o ato, mas não vamos violar meus direitos. Vamos fazer alguma coisa, mas não vamos violar os meus deveres. Vamos colocar aqui em causa a questão da liberdade. Exato. Como nós sempre, né? Minha liberdade termina onde começa a sua. Exato. Então, se for para ferir a minha liberdade, se for para ferir meus direitos, não vale a pena. Stop. Vamos romper com tudo. Então, seria mais ou menos nessa vertente. Não. Mas eu até iria fazer uma interpretação diferente. Sim. Tu fizeste de baixo para cima. Sim. Primeiro, quem deve garantir é o Estado. Isso. Através de uma lei que é de cumprimento obrigatório. Verdade. Para todos. A lei é que deve, em primeiro lugar, né, tipificar que aquela família que porventura colocar o seu filho ou a sua filha em risco de iniciação que viole este aquele direito, é punível por isto e aquilo. Isso. E depois, mas eu acho que isso passaria por esse trabalho que vocês andam a fazer, vocês os ativistas, os trabalhos de campo, não é?
Porque falavam da questão de acesso à informação, ou estou em erro. Falavam da questão de acesso à informação. É importante ir aos campos, aos bairros mais recônditos, não é? E dar a conhecer aquelas famílias que, olha, ainda que vocês sejam como isto ou aquilo, não, isso não implica que a tua filha de 10 anos tinha que contrair matrimônio. Verdade. Se tu tens esta cultura ou aquela, não implica que tem que a tua filhinha de 12, 13 anos, quando chega à maturidade, não é? Digamos, entre aspas, ela tenha que se deitar com o régulo, ou com o chefe de quarteirão, ou com o tio, ou com não sei quem. Esse é o vosso trabalho. É mesmo. E Ativistas, esse é o muito vosso obrigada, trabalho. Beatriz, por tocar nessa questão de lei. Porque lá para o início, o meu colega de painel aqui, Rafael, falou de um decreto que porventura colocava a rapariga numa posição de desconforto, né? Sim. Em que, caso ela engravidasse, deveria passar automaticamente para o curso noturno. Noturno. Mas aí o colega Rafael, há uma coisa muito interessante que aconteceu e isso hoje já é um alívio, principalmente para nós. Depois de ter sido aprovado o decreto, ele entrou num período, né? Vacato legis, que é o período de vacatura. Tudo vacado, sim. Então, onde as pessoas têm acesso ao decreto, lei, avaliam. Os advogados estão ali atentos, a Amnistia Internacional está ali atento, a sociedade civil está ali atenta. E caso haja alguma irregularidade, automaticamente o decreto não entra em vigor. Exato. E foi isso que aconteceu. Muita gente saiu a reivindicar, a dizer que não faz nenhum sentido. Por que uma mulher, só porque aconteceu alguma coisa, engravidou, deve passar para um outro turno? Não faz muito sentido. Então acabou-se percebendo isso e o decreto não entrou em vigor, graças a Deus. Então isso é um alívio, principalmente para nós como sociedade civil, é um alívio para a própria rapariga que pode sim muito bem dar continuidade àquilo que são os seus estudos, porque seria uma luta muito grande ter que pegar uma mulher grávida, como se não bastasse, e colocá-la no curso noturno com apenas 13 anos, 12 anos, 14 anos. Exato. É complicado. Até porque esse turno foi criado mais para confortar, né? Tanto a mulher quanto o rapaz que eventualmente não tenham tempo para estudar durante o dia, mas que não dá continuidade. Sim. Então eu não devo ser obrigada, porque engravidei, a passar para um turno que super me desfavorece, sendo menor, como se não bastasse. Então Exato. é uma luta que já foi ultrapassada, graças a Deus, e muito obrigada por nos ter trazido ou nos ter elucidado sobre esse decreto. Sim, pois, porque pronto, não pode. É bullying, é uma grande discriminação. Mas enfim, eu gostaria de perceber, Rafael, vocês lá na vossa fundação, vocês têm parceiros? Temos sim. Até aqui e trabalhamos com a CDJ. CDJ? Sim. O que é CDJ? Que é a Direção Distrital de Educação e Tecnologia do Matop. Okay. E trabalhamos diretamente com a Direção Distrital. E temos algumas colisões com outras organizações, das quais agora só ficamos com duas. Quais são? Mosvision. Associação Mosvision. Acho que é ela. Pronto, se não podia, não sei se é ela ou é outra organização. Mas estamos com a Mosvision e estamos com MAID. Então, essas organizações aliam-se a nós, ou estão aliadas a nós, e juntos fazemos uma outra atividade similar. Mas a FUNAN possui uma atividade específica. Essas aqui estão lá porque existe sempre uma atividade comum, certo? Mas também eu queria comentar um pouco em relação à violência sexual do homem. Do homem. Fica à vontade. Sim, eu diria que tudo aquilo que a mulher passa, de forma superficial, o homem também passa. Por quê? O que seria violência, afinal de contas? Num conceito básico, seria toda agressão que não foi realizada de forma consensual. Sim. Então, se eu arranco, se eu tiro essa garrafa de água, se não tenha tido um consenso antes, violei um direito aí. Então, significa que
se um casal, o marido, obriga, não há um consenso para uma relação sexual, significa que esse marido, nesse momento, violou. Se é de forma também igual, também violou. Só existe aquela parte do homem que sempre já foi imputida nele, que olha, você é homem, aqui morreu o seu pai, mas você não chora. Os homens não choram. Mas existe existe uma dor interna, uma dor intrínseca que vai destruindo este indivíduo, vai destruindo as componentes psicológicas desse indivíduo. Então, e não deixa isso de ser violência. É violência, sim, mas isso é violência. É violência dos sentimentos. Dos sentimentos. Então, podemos reparar também a questão do silêncio. É uma questão muito cômoda. É cômoda, porque está lá na pessoa, tanto no homem e tanto na mulher, o silêncio. Quando fala-se do assédio no contexto escolar, tendo em conta que o tema é da rapariga, o assédio no contexto escolar, as mulheres sofrem assédio, de fato, mas esse assédio tem um autocontrole, é controlado pelo silêncio, porque essa rapariga não pode denunciar o professor, vai chumbar, essa rapariga não pode informar em casa, porque o pai encarregado de educação poderá denunciar. Então, este silêncio vai destruindo, vai alastrando. Veja só, há estudos que dizem que em cada 100 mulheres, ou seja, em cada 10 mulheres, 4 mulheres já sofreram agressão ou violência. Quer dizer, violência. Então, essa violência, uma delas... Aqui em Moçambique, sim, né? Uma delas, esse tipo de violência, uma delas é o próprio assédio. Está lá, incutido. Então, reparando isso, o silêncio tem que ser demistificado, o silêncio tem que ser destruído, porque vai... Permitir? Não, esse silêncio vai inibindo o sonho das mulheres. Também. Isso por quê? Porque outras desistem de ir à escola. Eu conheço algumas miúdas, jovens, que desistiram de ir à escola. De ir à escola. Por quê? Por que desistem? Foi acedido, aceitou, ficou grávida. Não. Estando no estado, nem pode ir à escola porque o professor acaba criando condições para aquela adolescente, de modo a proteger o que? A sua posição como professor. E muitas vezes a ação que tem, mesmo depois de terem descoberto essa ação ou houve uma denúncia, poucas vezes esses professores são retirados da carteira profissional, mas sim são transferidos de uma escola para outra. Então, isso alastra-se. Então, há uma questão de retirarmos a questão do silêncio, temos que eliminar o silêncio. Exato. De que forma? A partir desses fóruns que a Gongon está mesmo a proporcionar e também através das campanhas. Exatamente. Vossas campanhas a nível dos bairros, a nível das zonas mais recônditas, né? Certo. Vocês, os ativistas, têm uma função muito importante. E algo interessante, daqui a nada, em outubro, dia 11, é o dia da rapariga, então vocês devem... As raparigas, muito bem. Mas olha, Beatriz, desculpa cortar. Eu tenho um parecer sobre essa questão do assédio. Eu acho que é possível uma mulher, uma rapariga, controlar essa questão. Por que eu falo isso? Porque eu já tenho uma experiência assim de assédio, principalmente nas escolas. Mas porque eu sempre fui uma pessoa dedicada, eu sempre me dediquei aos estudos. Então logo caía por ter aquela coisa de vou ceder porque vou chumbar. E eu dizia para o professor na cara, não vais me chumbar, porque eu vou fazer teu teste, vou ter boa nota e vou passar a tua cadeira. Então a mulher deve ser um pouco ousada, mostrar que ela é capaz.
Porque muitas vezes elas acabam cedendo à questão do assédio porque não há preparação. Sim. Há um ponto fraco e o professor percebe que esse estudante não percebe essa matéria. Já sabe de onde que vai entrar aquela estudante. Não sei se me faço perceber. Sim, pois. Então, eu já vi Mas- muitas situações dessas. E eu já falei para todos os meus docentes e praticamente todos os meus professores que vieram com esse tipo de conversa. Não quero. Esse tipo de brincadeiras nem adianta. E ele logo começava a retrair. E já éramos amigos. Porque é preciso, às vezes, pegar duro mesmo. Ter punho forte. Dizer que não, eu não vou ceder. E se inventar de me chumbar também não vais conseguir porque eu vou estudar. E eu vou passar a tua cadeira, eu vou passar a tua disciplina sem precisar da sua ajuda. Exato. Então, quando a mulher começa a tomar esse tipo de posição, ela é respeitada. Em todo lugar. O professor para, olha e não tem uma fragilidade. Isso acontece também a nível das nossas associações, a nível de onde nós andamos. Porque a pessoa é diretor, chegou, chamou-me para algum lugar e eu tenho de ir para lá porque o diretor chamou. É diretor. E o nível de subordinação aqui começa nesse ponto, termina esse. Se excede, não vai prestar, não vai funcionar. Eu não vou. Ok. Assédio é uma realidade. É. E é vivida por nós. Então, se nós não temos punho forte, nós acabamos cedendo porque temos medo. Eu já estive numa viagem em Xai-Xai. Aquilo era uma viagem estava-se para mudar a liderança de uma associação que eu fazia parte na altura. E o presidente de lá, porque as sessões eram de dia, então no período da noite só poderíamos ficar para lá. Todos nós vínhamos de Maputo, alguns de Cabo Delgado, por aí em diante. Então, depois, naquele intervalo da sessão, todo mundo vai ao balneário, porque tem necessidades, por aí em diante. Calhou-me que o presidente estava a sair de lá e eu estava a entrar. E ele parou e disse: Helena, tudo bem? Eu estou muito bem, presidente. O senhor? Eu também estou bem. Depois ele perguntou: mas logo, para onde é que vais? Eu disse para ele: não, estou por aqui. Depois disse: onde é que fica teu quarto? Eu olhei para ele e disse: está por aí assim. Ele: mas por aí aonde? Eu: está por aí, presidente. Então ele disse: que tal irmos brincar mais logo? Eu: muito obrigada pelo convite, mas essa hora para mim é de dormir. Ele disse: não, mas não precisa ser assim, mas para conversarmos. Eu: obrigada, presidente, até mais logo na sessão. Saí e fui embora. Não tratei mal, tratei-lhe com um sorriso no rosto, respeitei a ele porque é meu presidente. Mas se fosse uma pessoa um pouco mais frágil, ia parar: ei, meu Deus, presidente, ai, porque o presidente... Eu não preciso ceder porque ele é presidente, porque ele é diretor, não! Ou porque ele é professor. Não! O meu nível de subordinação termina na sala de aulas. Eu, quando saio da sala de aulas, somos simples cidadãos. Vou te respeitar porque és meu professor. Mas até o nível de eu ceder, não. Isso é escolha. Eu tenho de sair, se eu não consigo, tenho de sentar com uma pessoa. Olha, está a acontecer isso, 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 como é que eu faço? Vais ter ajuda. Dizer que, fui assediada porque eu não tive escolha, não tive alternativa. Mulheres. Mulheres. É verdade. Atenção. Bom, de facto é importante, mas também acredito que nem todas Exatamente. as mulheres Eu queria comentar exatamente têm a sobre isso. força da Helena, mas mulheres, raparigas, tenham a força da Helena. Também? Tenham a força da Helena, porque só assim é que vamos mudar este país. Este mundo. Não vamos admitir. Não é? Não vamos admitir, porque depois as consequências já começam e nunca mais vão parar. A Helena tem muita força. Tem muita força. Eu gostaria que todas nós tivéssemos essa força. Eu acho que eu também tenho. Devemos cultivar. Devemos cultivar, não Devemos cultivar. Saber dizer não. Sim. Essa é a chave para tudo. Até mesmo para a questão dos casamentos prematuros. Yeah. Desafiar a tua família. Dizer que não. Eu não quero. Eu não quero. Não vou ceder. Eu li um artigo em que uma rapariga em Nampula, ela ouviu na rádio
que estava lá uma campanha de uniões, não uniões de facto, que isso é proibido, que para as raparigas não aceitarem. Havia lá, acredito que tinha a ver com a Unicef, uma campanha nesse gênero. E a menina saiu e ela já estava a ir para o lar. Saiu de casa, correu para essa rádio para ir pedir ajuda. E chegou na rádio, o pessoal da rádio, da Unicef que estava, mandou chamar a família. Ela não voltou mais para casa. Ali chamaram a família e disseram que isto é proibido, não pode. E ela salvou-se assim e conseguiu estudar. Está aí hoje, é uma mulher formada, ainda nem está casada. Coragem. Coragem, tem que Sim, ter mas coragem. só queria realçar, né, num certo ponto, né, a questão da determinação, o ser determinante, é um fator que está ligado à construção individual. Isso. Ok. Existe, cada indivíduo, existem aquilo que chamamos das particularidades individuais. Cada indivíduo tem seu nível de personalidade e tem sua personalidade. Um dos vetores que possam servir também de forma a minimizar e encerrar esse tipo de situações serão também será a questão da legislação. Ok. Né? As leis funcionarem. Exatamente. Isso por quê? Porque nem todos têm a capacidade de dizer Sim, não, sim. não a isto. Mas se existe uma lei, porque o assédio em si é crime. Exatamente. Então, em todos os crimes que já existem na sociedade, são feitos com indivíduos que são motivados, esse indivíduo. O roubo, o assalto, alguém motiva. Então, é que nem a questão do assédio. A rapariga pode até apresentar competências, até aquelas competências servirem de motivo do assédio. As competências que ela apresenta servirem de motivo Exato. do assédio, as competências. Então, o importante é que, além da rapariga ser determinante em defender-se, mas as leis trajadas devem também funcionarem. As leis devem. Se uma lei não funciona, por exemplo, descobre-se que na escola o professor assediou, E ninguém faz nada. Nem que ela reclama. Não vai acontecer Não nada. vai acontecer Nada vai nada. acontecer. Mas aí está, o problema da questão da legislação ela é criada, não é? É aprovada e é posta em prática, mas ela precisa ser divulgada. É preciso ser divulgada, porque enquanto a divulgação não for efetiva, não é? Não se concorda. Yeah. Não há de haver uma Certo. boa aplicabilidade da própria lei. Por quê? É quando eu falo de divulgação, não estou a falar de divulgar aqui para a Beatriz, aqui na Baixa da cidade de Maputo, não. Eu estou a falar da divulgação da lei a nível das províncias, a nível das zonas mais recônditas, não é? E, portanto, nós somos um país que ainda precisa de um trabalho muito grande de alfabetização, não é? Não vamos dizer que o pai daquela família da Beatriz lá em Pandamuchiquene ou lá em Nacala, no distrito, vai perceber de uma lei. Se calhar ele próprio nunca estudou, não sabe o que é escrever o abecedário, nem nada. Então, é preciso nós como sociedade civil, como ativista, pegarmos e que trabalhamos naquela e naquela área, pegamos naquilo e possamos sentar, porque como estavas a dizer, Rafael, que não é fácil pegar num adulto e alfabetizá-lo, não é fácil. Sim. Então temos que explicar, chegar lá e explicar que, olha, se tu mandares a tua filha com esta idade para lá, o Estado moçambicano diz que você vai ser punido por esta aquela pena, não é? Eu acho que aqui falamos muito, mas no fim do dia o trabalho é dos ativistas. Condições, não sei se existem, as organizações não governamentais estão aí, não é?
Mas pelo que eu tenho estado a ler, é que muitas organizações não governamentais não têm feito este trabalho a nível nacional. Não sei, é o que eu tenho lido. Não é? O único que eu tenho visto nas leituras que tenho feito é a Unicef, que consegue ir até um pouco mais longe. Mas então, vocês, World Vision, Plan International, por favor, comecem a ir para mais longe, não é? Comecem a expandir mais, comecem a incorporar nas vossas equipes juristas, ok? Que possam saber, não é? Chegar lá e dar a conhecer aquelas pessoas, né? Naquela linguagem. Okay. Que isto não é permitido, aquilo não sei, mas muito bem. O tempo urge, não é? O tempo é curto. Foi muito curto. A conversa é muito interessante. Agora, em jeito de considerações finais, vamos cada um, né, deixar ficar aquilo que é o seu apelo para a rapariga e para os rapazes também, porque afinal de contas, ainda que o tema hoje seja os desafios da rapariga, acredito que os rapazes também têm os seus desafios. Não é isso, Helena? Muito bem, Yara. Em termos de considerações finais? Primeiro quero agradecer por esta oportunidade, aprendi muito. Eu queria deixar o apelo para todas as raparigas, para elas continuarem a persistir nos seus sonhos, não desistirem. Não existe isso porque eu sou mulher, porque isto, por aquilo. Eu estou aqui, sou engenheira. Muito bem. E porque também se falou do assédio, eu queria que as mulheres mudassem essa consciência que tem de que quando são assediadas mudam de departamento ou então ficam caladas ou aceitam. Eu acho que é importante sim que elas denunciem. Não é a mulher que tem que lidar com o assédio. Nós não podemos dizer para uma pessoa que tem uma arma, que está a ser apontada uma arma na cabeça, você tem que lidar com aquela situação. Não, não é uma situação para reprimir, é uma situação para denunciar. E ainda apelar às corporações para que elas procurem, integrar dentro de si uma comitiva que seja especificamente, não tenha pessoas ligadas à própria corporação para fazer o quê? Para elas poderem averiguar esses casos de assédio com exatidão. Para que não haja, interferência, porque aquele é diretor, porque aquele é PCA. Muito bem, muito obrigada, Yara, pela tua contribuição. Portanto, meninas, está aí o exemplo, é engenheira. É engenheira, sim, é engenheira, então vamos seguir estes exemplos bons, não vamos apenas imitar aquilo que é mau, tá bem? Rafael, em jeito de considerações finais, o que é que tem a dizer sobre aquilo que é também um jovem, não é? E a sua corporação, não é? Lá na sua fundação, que é presidente. Em jeito de considerações finais, o que é que tem a dizer? Tenho a realçar que a educação, a formação profissional, o empreendedorismo, estes são os vetores que poderão dar resposta à situação vulnerável. E para dizer que a mulher estude, falo da mulher em todas as faixas etárias. A educação nos acompanha até o último dia da nossa vida. Um indivíduo estudado, um indivíduo que sempre aceita aprender, ele estará em condições, esse nível estará em condições Sim. de vencer todos os obstáculos da vida, seja a questão do assédio na mulher, seja a questão da violência e violação, seja a questão dos ritos de iniciação, porque quem alia essa educação terá acesso à informação. Exato. Muito obrigado. Muito obrigado, Rafael, que veio fazer a diferença aqui no nosso painel. Dizer, não deixem rapazes também que estejam nesta situação e que têm desafios muito grandes para enfrentar nesta nossa sociedade, aproximem-se.
aproximem-se, não fiquem alheios, não fiquem no silêncio, venham, que nós aqui, através das nossas equipes de psicólogos, de ativistas e outros mais, iremos dar o nosso apoio, não é? Não fiquem alheios, não fiquem calados, venham que nós iremos orientá-los. Não é isso, Helena? É isso mesmo. O nosso papel é sempre ajudar a toda a sociedade. E é para isso que nascemos, não é isso? Para servir a nação. E é essa nação que nós pretendemos servir todos os dias. Ok. Em jeito de desfecho, eu queria chamar a atenção a todas as famílias. Chamar a atenção a todos os pais encarregados de educação. Por favor, vamos educar aos nossos meninos. Vamos educar as nossas crianças. Eu gosto muito de tocar nesse ponto de educar a criança porque todos nós sabemos que ele é o futuro da manhã. Se nós hoje temos uma juventude corrompida, ainda é possível mudar o rumo da história, educando a criança. Se nós queremos ter raparigas empoderadas, se nós queremos ter homens e mulheres bem-sucedidos a nível da nossa sociedade, temos de começar a trabalhar os seus comportamentos ainda crianças. Então, por favor, prestem atenção nos vossos filhos, prestem atenção nas vossas crianças, cuidem delas, ensinem elas o caminho em que realmente devam seguir, que elas poderão ser o futuro da manhã. Então, é a essa família que eu chamo a atenção, porque todos os problemas surgem lá e é de lá em que nós devemos começar a trabalhar. Muito obrigada, Beatriz, pelo convite, muito obrigada, Gugu TV, e até outra vez. Muito bem, quem agradece somos nós. Pelo vosso tempo, pela vossa disponibilidade. Sabemos que o vosso trabalho não é fácil, mas são jovens, então agradecemos muito e espero, ok? Espero, painel, que vocês possam também contribuir com ideias e com outros temas relativos à adolescência, neste caso jovens, mulheres, crianças, e espero um dia. O Fórum Aberto está a organizar, vamos fazer um programa, também temos uma associação das viúvas, temos outra associação, a Xixate, que é um grupo de jovens que abraça muitas áreas. Então, espero que um dia possamos nos juntar e fazer um programa fora do estúdio, porque vai ser um programa muito grande, um programa muito abrangente. Então, espero que vocês estejam disponíveis e que venham também com dados específicos, com estatísticas, não é? E para vermos o que foi desenvolvido desde então até lá, não é? Para sentir que, afinal de contas, estamos a fazer alguma coisa, não é? Muito bem, muito obrigada. Este foi o Fórum Aberto. Espero que você tenha nos acompanhado desse lado e que de alguma forma tenha alterado alguma coisa naquilo que é a sua rotina de vida e que tenha aprendido alguma coisa. Para qualquer dúvida, poderá também mandar-nos e-mails, poderá também mandar-nos mensagens através das nossas plataformas, Facebook, Instagram, que estão disponíveis, YouTube também está disponível, poderá mandar a sua mensagem, o seu comentário ou até ligar para nós através do número que a produção irá passar para que possa ligar e dar sugestões e comentar sobre os nossos programas. Até a próxima sexta-feira. Fique atento.